E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Rafael Gato do site geografiaparaconcurso.com.br e esse vídeo agora a gente vai mostrar a resolução de 3 questões de geografia das últimas provas, de provas anteriores da Escola de Sargento das Armas, a ESA. Então você que está tentando ou vai tentar, para ser um sargento do Exército, esse aqui é o canal onde você vai encontrar questões e também conteúdos de geografia para essa prova. Nós temos alguns canais parceiros também de outras disciplinas que também estão postando conteúdos e você pode achar o link dos canais aqui na descrição do vídeo, mas vou mostrar para vocês quais são os canais. Temos o canal Português Eficiente do professor Matheus Gustavo. Então você que está procurando conteúdo aqui no YouTube focado para a prova da ESA, o professor Matheus Gustavo é o cara. Temos também o professor Bomba, o professor Marcos, mais conhecido como Bomba, do canal Aprenda a Calcular, que vem trazendo muito conteúdo para vocês de matemática focado para a ESA. E temos também o canal do professor Hilário, o canal Tudo é História. Você que está procurando então conteúdo de história focado para a prova da ESA, professor Hilário do Tudo é História é o cara. Pode procurar que ali vai ter muito conteúdo para vocês. Como eu falei, o link desses canais estão aqui na descrição deste vídeo, tá ok? Então vamos lá, primeira questão. O processo de integração física das manchas urbanas de duas ou mais cidades que cresceram horizontalmente até os seus limites municipais, podendo ser também uma integração funcional com intensos fluxos pendulares diários de trabalhadores. Esse processo é denominado segregação socioespacial, hierarquia urbana, gentrificação, conurbação ou aglomeração subnormal. Vamos ver aqui o que a questão está dizendo. Então, processo de integração física das manchas urbanas de duas ou mais cidades que cresceram horizontalmente. Bom, se as cidades, imagina cidades isoladas e a população, o comércio, as estradas, as ruas, as habitações vem crescendo no sentido horizontal, de modo que você não consegue diferenciar exatamente, onde é uma cidade e onde é outra, se não tem nenhum ponto de distinção entre essas cidades, uma placa que seja, o limite entre os municípios. Então, nesse caso, você está tendo uma conurbação, tá ok? Existem cidades que são isoladas, uma das outras. E essas cidades isoladas, elas podem, por diversos motivos, pode ser uma indústria que chega e gera empregos e aí atrai outros negócios, vai fazer com que a população chegue nesse local, nessas localidades e faça com que esse ambiente entre as duas cidades comece a crescer no sentido horizontal. Cresce no sentido vertical também? Sim, mas aí é outro processo, seria verticalização. No processo horizontal, quando a gente tem a junção de cidades, não acabando com esses territórios, não juntando esses territórios, mas as duas cidades crescem de forma que você não consegue identificar visualmente falando, se não tiver nada mostrando onde é a divisão dessas cidades, que essas cidades elas são distintas, tá bom? Então, o processo que aconteceu aí foi conurbação. Segregação socioespacial, como ele fala aí, é uma ocupação mais diferenciada, ok? Que aí eu tenho grupos sociais diferentes, que ocupam áreas diferentes, ou seja, eu tenho a distinção de lugares de pessoas ricas e lugares de pessoas pobres, casas mais luxuosas e casas mais humildes. A hierarquia urbana também não pode ser porque é a questão da posição de cidade comparada a outras, de acordo com a oferta de serviços e de possibilidades que essa cidade oferece, ou que essas cidades oferecem. Ou seja, dentro do estado de São Paulo, nós temos a cidade de São Paulo no topo da hierarquia e algumas cidades abaixo dessa hierarquia, porque São Paulo é que oferece a maior quantidade de serviços, como universidades, hospitais de referência, empresas, sedes de empresas, tudo isso, ou serviços públicos em relação à justiça, ou outras coisas desse tipo. A São Paulo então encabeça essa hierarquia e eu tenho cidades menores que possuem serviços em quantidade menor comparado a São Paulo. Gentrificação
está relacionado à questão de revitalizar, né, um lugar que ao longo da história foi degradado e esquecido. E aí quem restaura esse lugar ou é o poder público, ou o poder privado, ou os dois. Um caso mais recente seria aqui onde eu moro, né, na cidade do Rio de Janeiro, em que eles estão criando o Porto Maravilha. Aquele espaço era um espaço degradado, né? O porto já não tinha a mesma função que tinha antigamente, então eles estão revitalizando aquele espaço para dar lugar, então, a novas atividades diferentes da antiga atividade, que é a atividade portuária. E aí vão chegar bares, empresas, novas moradias, etc. E a aglomeração subnormal seria relacionada a comunidades ou favelas que não seguem uma ocupação ordenada, é uma ocupação desordenada. E isso é um termo, né, que o próprio IBGE cunhou, certo? Então, nessa pergunta, a gente fica com a letra D de dado conurbação. Próxima questão. Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a alternativa correta. O Brasil está deixando de ser um país jovem, a participação relativa dos idosos vem declinando desde a década de 80, o crescimento vegetativo compreendido entre 1940 e 1970 não foi afetado pela redução da mortalidade. A migração é um dos fatores de maior impacto na composição atual da estrutura etária brasileira e a taxa de mortalidade infantil equipara-se dos padrões do conjunto dos países desenvolvidos. Então ele quer saber algo que esteja relacionado à dinâmica mais atual da população brasileira. Então vamos ver aqui, vamos analisar uma por uma. O Brasil está deixando de ser um país jovem. Sim, né? E por que ele está deixando de ser um país jovem? A gente tem, ao longo da história, uma redução da taxa de natalidade muito grande, né? Atualmente, a gente está com uma média de 1,7 filhos, né, por mulher. Outra coisa que está ajudando muito para que o país deixe de ser um país jovem é a questão do país estar ficando mais idoso, ou seja, a taxa de fecundidade reduzindo e o aumento de idosos no país, por conta das melhorias de saúde, etc., vai fazendo com que o Brasil vai ficando cada vez menos jovem, tá bom? E outras coisas, né? Porque a taxa de fecundidade ela reduz porque o Brasil é um país atualmente bem mais urbano que rural. O custo de vida urbano é muito caro, então para o casal ter, ou só para a mulher ter mais de um, ou de dois, ou de três filhos, ela ou eles, né, vão gastar, vai ter uma demanda financeira muito maior, e também por conta da mulher estar ingressando cada vez mais no mercado de trabalho, o que faz com que ela atrase um pouco o sonho de ser mãe, tá bom? Então essa daí, a letra A, está correta. A letra B, a participação relativa dos idosos vem declinando desde a década de 80? Não, a gente já viu, já falei que ela vem aumentando. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade, tá? Compreendido entre 1940 e 1970, não foi afetado pela redução da mortalidade? Claro que foi. A mortalidade ela diminuiu ao longo do tempo, porque melhorias nas questões médico-sanitárias, vacinas, etc., foram sendo implementadas, e a mortalidade, principalmente a mortalidade infantil, e a questão da saúde, né, em geral, por mais que ainda não seja o ideal, mas ao longo da história ela melhorou, fez com que reduzisse sim essa mortalidade. A migração dos fatores de maior impacto na composição atual da estrutura etária do Brasil. Não tem nada a ver, né, com a questão etária. A migração ela só posiciona pessoas que estavam no lugar em outro lugar do país, mas não tem nada a ver com questão etária. E a taxa de mortalidade infantil equipara-se a dos padrões dos conjuntos dos países envolvidos. Nananina não. Por mais que tenha sido reduzida a mortalidade infantil, a gente ainda está muito longe da questão da mortalidade infantil de países desenvolvidos, tá bom? Então essa questão aí a gente fica com a letra A. Próxima questão. Assinale a principal atividade econômica da campanha gaúcha. Então tem pecuária extensiva, extrativismo vegetal, mineração, turismo e pesca.
Se a gente for examinar, a maioria das alternativas tem atividades primárias, né? Que está ligado ou à extração mineral, ou extração vegetal, ou à criação de animais, etc. Então, a gente já pode eliminar, acredito que o turismo, até porque se a gente for pensar na campanha gaúcha, na área mais ao sul, o turismo não é o carro-chefe. O carro-chefe seriam atividades ligadas ao campo, tá bom? Então, a pesca, não. Mineração também não. Extrativismo vegetal a gente vai ter mais na região norte. Só sobra pecuária extensiva, até porque é muito tradicional na região sul, né? Exatamente porque lá a gente tem as pastagens naturais dos pampas, que quando a gente vai olhar os domínios morfoclimáticos, a gente vai ver que os pampas é onde a gente vai encontrar áreas planas, né? Com gramíneas, a principal vegetação, e gramíneas e áreas planas ótimas para criar o gado, né, na pecuária extensiva. Tudo bem? Então, essa questão a gente fica com a letra A. Se você ficou com alguma dúvida, rafael@geografiaparaconcurso.com.br e a gente vai se falando. Pode entrar também no meu site, se cadastra lá, que a gente manda o material também direto por e-mail para vocês. Tá bom? Então, é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.